Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui com o livro, né, O Homem Mais Rico da Babilônia, trazendo mais um conteúdo tirado deste livro muito bom. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre esse mandamento aqui, 42, aqui do lado, que diz o seguinte, né, lucro alto significa risco alto. Bom, já que a gente já fez a abertura, se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante pro vídeo, para engajar o canal cada vez mais, para cada vez mais várias pessoas ficarem inteligentes, né, com o que eu passo aqui, com as minhas ideias, com as minhas filosofias. E bom, o que a gente tem a falar sobre isso, né? Lucro alto, risco alto e etc. Bom, antes da gente começar, nem eu falar para vocês aqui também que aqui nesse canal tem conteúdos de áudio também, se você não é muito chegado a conteúdos de vídeo, correto? Então, áudio e vídeo neste canal. Bom, no mandamento 42 do livro, diz o seguinte, né? Lucro alto, risco alto. E tem uma frase muito interessante aqui, ó. Não tente pular obstáculos de 2 metros. Olhe ao redor em busca de obstáculos de 30 centímetros, nos quais posso pisar. Bom, vamos pegar essa ideia, já que esse livro é um livro sobre economia, e vamos trazer essa ideia num sentido mais social, tá? Quem sabe num sentido socioeconômico. Bom, lucro alto, risco alto. O lucro é cada vez mais alto, quanto mais o risco é mais alto. O que a gente pode tirar disso? Quanto mais ousado você for, no sentido que você deseje ser, maior você pode receber um bom resultado, mas também maior você pode receber um péssimo resultado. Vamos trazer isso num sentido de networking de trabalho, que eu acho bem interessante. Bom, se a gente tentar um risco alto, ou seja, a gente tentar falar com o dono da empresa, por exemplo, é muito mais alto o risco da gente receber um não numa promoção de alguma coisa. Mas se a gente for falar com ele, também o risco de ser algo bom e der certo é absurdo. Então a gente vem esse panorama, né? Diferente. Então quanto maior o risco que você se mete, também pode ser maior a sua vantagem. E aqui o livro diz uma ideia muito interessante também, aqui nesse prefácio, né, que vou mostrar para vocês, nesse prefácio aqui, que eu vou estar fazendo a leitura, correto? Uma ideia para você. Você pode comprar o direito de controlar ações. No caso, quando ele fala ações, ele se refere a ações de gráficos, tá? De maneira muito mais barata do que ações reais, pois pode utilizar opções para proteger as ações contra uma queda de valor, basicamente apostando contra a sua própria posição. Se as ações caírem, você acumula um bônus através da opção para compensar a perda. Bom, essa lei, entre aspas, que tem nesse livro, ela fala exatamente nesta questão. A gente tem que entender que essa lei, ela parece bem superficial e simples. Eu entendo que ela só seja simples, superficial praticamente impossível. As pessoas não costumam entender na sociedade de hoje, com a visão que a gente tem hoje, ainda mais falando de Brasil, que você tem que se submeter a riscos altos. Seja falando de economia, seja falando de lugares sociais. Bom, se você busca a hierarquia, se você busca a evolução humana, se você busca o crescimento, então provavelmente você vai se meter em falar com pessoas de altíssimo nível, onde você, no sentido social, tem um nível mais baixo, que é um exemplo, falar de diretor para aluno. Tá vendo a diferença? A diferença ela é brutal. A gente vê que um aluno ele tem relevância social no lado social dos alunos, da massa dos alunos. Ali ele tem relevância, ali ele pode ser o mais alto da hierarquia dos alunos, entende? Mas quando ele sai desse barco para falar com a diretora, por exemplo, agora ela ou ele é a maior propriedade, é o maior autoritário. E entender isso é entender que seu risco de receber um não, seja de qualquer coisa, é alto, mas seu risco de dar um salto na carreira é absurdo. Isso eu estou trazendo para a carreira profissional, mas se a gente for falar de carreira, entre aspas, carreira social, a gente vê que, por exemplo, carreira social muitas das vezes envolvem estrategistas, pessoas absurdas que entendem o jogo social da melhor forma como ninguém e utilizam esse tipo de jogo. Como assim? Dentro de uma sala de aula ou dentro de uma sala de faculdade, de trabalho, não importa, mas num convívio social, vai haver o topo da hierarquia. Vai haver o mais tímido, o mais fraco, o que as pessoas mais odeiam, o que as pessoas menos odeiam, o mais sociável,
o mais bonzinho, e vai haver vários estereótipos de várias pessoas. Isso é inevitável. Não porque você quer ter um estereótipo, mas sim porque a sociedade vai te impor um estereótipo, entende? Não há muito o que se fazer. Bom, a sociedade ela vai te impor um estereótipo, certo? Se você usa óculos e for visto lendo, vão te chamar de nerd. Agora, se você arruma briga com todo mundo, vão te chamar de brigão, compreende? É um estereótipo comum que a sociedade costuma impor nas pessoas. E esse estereótipo, ele vai haver em todo tipo de lugar que houver pessoas em grande massa, certo? E o que isso tem a ver com o mandamento que eu passei para vocês deste livro? Tem muito a ver porque o estrategista, né, falo de pessoas realmente com um nível intelecto absurdo para estratégia de poder social, não são todos que têm essa capacidade, que têm a desenvoltura do cérebro consciente para esse tipo de coisa, né? Tem pessoas que têm a desenvoltura muito mais habilidosa para esse tipo de coisa, outras nem tanto, mas não importa. O importante é você entender o conceito que eu estou trazendo, entender a estratégia e o exemplo que eu estou dando, tá? E a gente vê que essas pessoas elas arriscam desse tipo de jogo, entende? Vou dar um exemplo. Se a pessoa, o estrategista social, convive em um grupo, né, em um grupo de pessoas, onde existe um grupo de pessoas e o objetivo dele é ganhar relevância com um professor, pois ele vai fazer riscos altos para se infiltrar com o mais inteligente ou o mais influente. Se o objetivo dele é ter uma vida romântica, amorosa, então ele vai se tacar no grupo de sua preferência de garotas bonitas ou não, compreendeu? Então, assim, quanto mais alto o risco, maior a queda. E também maior a vitória. Você tem que entender que existe um pêndulo. É como se fosse uma balança, entende? Se você ficar jogando no sempre, né, no convencional, vamos dizer assim, você não vai ter grandes resultados. Você vai ter, quem sabe, uma queda pouca, ou então uma queda vantajosa, ou então algo bom, mas nem tanto. Vai sempre se manter no pouco, compreende? Agora, quando você faz jogadas altas, você vai ter a chance de ganhar muito ou de ganhar pouco. E entre ganhar muito, ganhar pouco ou ganhar pouquinho e perder pouquinho, eu prefiro fazer jogadas de alto risco. Vale lembrar que isso tem que ser medido de acordo com o contexto, quanto econômico, quanto social, quanto objetivo principal e determinados outros fatores, moral e etc. Mas é um conceito que eu tiro deste livro aqui, tá? Vai sair review deste livro, eu tô terminando de ler, por sinal. Falta muito pouco para me finalizar a leitura deste livro. Quando eu finalizar, eu vou trazer para vocês o que eu achei deste conteúdo, tá? Adiantando para vocês, eu achei um livro bem interessante, um livro bom, mas me desapontou legal, pelo que eu via os intelectuaizinhos falarem deste livro aqui, me desapontou bastante, mas estou finalizando a leitura dele e pretendo trazer para vocês aqui um reviewzinho rápido de uma análise sobre esse conteúdo. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu e fui!